Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Olha, eu passei uma grande parte da minha vida em salas de aula, estudando muito. Primeiro, como estudante mesmo, sendo aluno de professores incríveis, desde o tempo do Colégio Anchieta de Porto Alegre, e a bem da verdade, lá também tinha professores horríveis. Mas olha, todos eles deixaram lições que levei comigo quando decidi me preparar para ser também um professor. Muito das escolhas que eu fiz na minha vida profissional foi estimulado por professores que admirei. Por isso, acho que está na hora de falar um pouco sobre esse trabalho, que não é nenhuma vocação sacerdotal, nem mesmo um dom divino, e nem muito menos uma opção pela pobreza. Mas eu cheguei ao ano 2000 como professor e coordenador de curso de uma escola de administração de Brasília, onde, em certa ocasião, fui chamado por um colega para participar de uma discussão entre ele e seus alunos. No meio do debate, um dos alunos apontou o dedo para a cara do professor, dizendo que ele era o seu patrão, que o professor só estava ali porque ele pagava o saláriozinho dele. Naquele exato momento, eu senti a presença do novo tempo, a chegada da onda de mudança que nos trouxe até aqui, neste lugar onde nos encontramos hoje. E este é um lugar cheio de preconceitos, cheio de arrogância e prepotência, mas também um lugar cuja principal função precisa ser resgatada desse cativeiro ideológico em que ficou sequestrado ao longo dos anos. E esse cativeiro é um lugar que foi construído no fundo de um buraco e que, para ser acessado, precisa ter cada camada cuidadosamente removida para que não desabe, matando aquilo que se deseja resgatar. A primeira camada a ser escavada é aquela em que estão os conhecimentos e as experiências que vêm com a mente aberta e a vontade de aprender ao longo do tempo. Nesta camada está a ideia de que os professores permanecem abertos ao aprendizado ao longo do tempo para melhorar a sua competência. E aqui, tempo e devoção são elementos que impulsionam o professor nessa jornada para se tornar um profissional mais qualificado. Mas ainda existe uma segunda camada, que é o conjunto de conhecimentos que orientam a instrução. Veja, os três tipos principais de conhecimento para a atividade de ensino incluem o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo pedagógico. Um professor qualificado incorpora suas experiências ao seu processo de tomada de decisão e confia em seu próprio conhecimento e experiência para ajudar a resolver problemas e tomar decisões que podem ser melhores para o empoderamento e o desenvolvimento dos alunos à medida em que eles aprendem. E além dessas duas camadas, existe uma terceira, mais profunda, que abriga o eu ou a identidade do professor. As percepções dos professores sobre a sua própria identidade profissional afetam sim a sua eficácia e o seu desenvolvimento profissional, tanto quanto a sua capacidade e vontade de lidar com mudanças e implementar inovações na sua própria prática de ensino. Tudo indica que o futuro do trabalho do professor depende de vários aspectos ligados ao seu desenvolvimento profissional. E falo em desenvolvimento porque essa palavra tem o potencial de chamar a atenção para um tipo diferente de crescimento e mudança daquele que geralmente resulta de atividades de desenvolvimento de pessoal. Muitas vezes, as capacitações de professores acabam resultando em professores sem voz e complacentes. Assim, muitos professores hoje se encontram ajoelhados em vez de estarem na sua posição correta, que é de pé diante de sua turma. Mas hoje, para chegar a essa posição de pé, os professores precisam ter oportunidade para crescer e mudar como profissionais do ensino. Esse crescimento pode ser alcançado se os professores encontrarem tempo para se desenvolver como profissionais, para assumir riscos e serem líderes para uma mudança. Quando os professores trabalham juntos para transformar a si mesmos e suas escolas, eles redescobrem por que começaram a ensinar em primeiro lugar e por que persistiram nesse objetivo. Mas olha, ainda hoje os professores não são considerados líderes, mas sim seguidores. Em vez dos papéis de liderança que sabem que devem ter, os professores acabam hoje no papel de ouvintes passivos, que apenas recebem informações que alguém decidiu que seria importante ouvir. Olha,
repensar e reestruturar os papéis dos professores, de modo a incluir mais tomada de decisão e mais oportunidades de liderança, parece ser a providência mais importante para as escolas de hoje. Porque parece que existe uma força poderosa na cultura das escolas de hoje que trabalha contra essa ideia de professores como líderes. O que parece é que prospera a ideia tradicional dos professores como implementadores de programas elaborados por especialistas externos. Os professores que se tornam líderes vivenciam experiências pessoais e profissionais de maior satisfação, de redução do isolamento, um senso de instrumentalidade e novos aprendizados que acabam transbordando no seu trabalho em sala de aula. Veja, oportunidades de exercer a liderança estão disponíveis para qualquer um de nós todos os dias. Mas exercer a liderança é também assumir risco, o que torna o trabalho mais difícil, pois os perigos são, de fato, reais. Todos nós, como líderes, temos a oportunidade de assumir maior responsabilidade pelo trabalho que fazemos. De fato, às vezes é um desafio aceitar riscos na esperança de alcançar algo maior do que aquilo que já se alcançou. Perceba que há uma instabilidade inerente ao processo de liderança, mas, ao mesmo tempo, é a partir dessa instabilidade que pode surgir a criatividade, a engenhosidade e as mudanças efetivas na prática. E, no fim, lidar com criatividade, com engenhosidade e com mudança são elementos que, na essência, compõem o trabalho do professor que merece esse nome. Pense nisso.